Esse tema da inteligência artificial é algo que eu dizia aqui na entrada, antes da gente começar esse painel, que não é mais uma opção, presidente Elias. Não é mais uma opção. Eu participei, nesse ano, no início do ano, o principal festival de tecnologia, inovação, cultura, música, cinema, que acontece todos os anos em Austin, no Texas, que é o SXSW, é um evento de 50 mil pessoas. E a comunidade brasileira lá, ela praticamente 10%, cerca de 5 mil pessoas. E o tema da inteligência artificial bombando. Todas as trilhas de conhecimento IA. Há mais de 10 anos que a inteligência artificial tinha-se uma expectativa em torno das soluções e do poder da sua transformação na sociedade, na economia e nos negócios. Mas em 2023 ela massificou. Ela chegou nos grupos de família. Pessoas que não têm nada, absolutamente nada a ver com tecnologia, conheceram a inteligência artificial. Seja para consultar uma receita, seja para buscar algum tipo de pesquisa, para olhar um resumo de um livro, algum conteúdo, e várias outras possibilidades. Aí, quando isso acontece, é um sinal que não há mais possibilidade de retorno, que é um caminho sem volta. Ao mesmo tempo que surgiram, ano passado, várias iniciativas no judiciário, vários protótipos, vários projetos, e hoje a gente tem cerca de uma centena de iniciativas na justiça brasileira. Então, presidente, queria começar com o senhor para trazer a sua visão diante desse desafio, que é empoderar aí o Tarcísio, dar a ele as ferramentas para que ele consiga lhe devolver as soluções de tecnologia, de inovação, mas principalmente usando a inteligência artificial. Gostou dessa, né? Pois não. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, noite, né, a todas e a todos. Estamos aqui mais uma vez no Enastic, né? Eu vou usar a minha inteligência artificial aqui, tá? Eu inicio a minha fala dizendo que eu não sou expert nesse assunto, absolutamente. O que eu vou dizer aqui são impressões que eu já tenho recolhido ao longo do tempo que essa matéria tem sido discutida no nosso meio, que é o Poder Judiciário, notadamente na Justiça do Trabalho. Assim, experiências sendo construídas, experiências sendo divididas, laboratórios de inovação trabalhando em cima de algumas ideias nesse sentido, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho coletando, selecionando e trabalhando em cima de algumas ideias já feitas por alguns tribunais que estão mais na frente do que outros. Eu posso citar a 9ª Região, o Tribunal de São Paulo, acho que a 15ª, que é Campinas, já tem Santa Catarina também já tem algumas ideias nesse campo. E, inclusive, eu respondi um ofício recentemente do tribunal pedindo para a gente ter a oportunidade de participar também de algumas ideias junto ao Conselho nesses tribunais que estão se destacando na criação de algo em torno da inteligência artificial. O bom, e o doutor Ademir tem razão, é que nós não temos a opção de dizer não. Tá? Ou a gente entra, ou a gente vai entrar de todo jeito. Porque não há mais campo para se negar a existência de que a inteligência artificial ela veio para nos auxiliar. Mas, partindo do pressuposto que fizeram uma pergunta lá fora, aqui na entrevista que eu dei há minutos atrás, partindo do pressuposto de que a Justiça do Trabalho trabalha muito com o humano, né, com o homem no aspecto gênero, tá? A preocupação é: a Justiça do Trabalho vai se adaptar à inteligência artificial, já que nós trabalhamos muito com conflitos que atingem a dignidade da pessoa humana? Essa é a primeira interrogação, e é uma interrogação que é preciso ser estudada. Acontece que eu
parto do princípio de que a inteligência artificial, como ela foi criada pelo homem, o homem é que alimenta ela. E ela nunca vai virar um ser humano. Apesar dos filmes de ficção científica, um dia desse eu assisti um sensacional, que era praticamente um clone de uma pessoa. O cara alugou um clone dele mesmo e fez uma viagem e deixou... Não sei se vocês viram esse filme. O clone fica anos com a mulher do cara. E depois o cara volta e o clone é levado e o clone apaixonou-se pela mulher dele. Então, isso é ficção. Aquilo é inteligência artificial pura. Ou seja, mas alguém alimentou aquela inteligência. E nós alimentamos isso. Então, qual é o sentido da inteligência artificial propriamente dita para a evolução humana? É se valer do conhecimento de grandes pensadores ou de pequenos pensadores para nós aumentarmos o conhecimento de cada um de nós no resto do mundo. Olha, vou dar um exemplo. Hoje a inteligência artificial permite que você esteja agora, nesse momento, lá em Paris, sentado num café daquele. Ou seja, você se vê no holograma, indo para lá e vivendo isso. Então, a tecnologia, ela veio para auxiliar. Mas ninguém tem condição de criar algo que tenha um feeling humano. E por que eu digo isso? Porque se você traz a inteligência artificial para o Poder Judiciário, ela não pode virar um juiz. Absolutamente. O juiz sempre vai ser uma pessoa humana. Então, a inteligência artificial não veio para julgar conflito. A inteligência artificial veio para o Poder Judiciário para auxiliar o juiz a dar uma decisão mais equânime, mais solidária, mais justa, mais próxima de uma realidade, com base em precedentes, digamos, para você não estar repetindo uma coisa que você julgou ontem e hoje já está julgando de outra forma, não confundir as decisões, ou seja, auxiliando o tempo todo você trabalhar numa boa decisão, uma decisão que corresponda ao anseio da sociedade. Parto desse princípio. O presidente, como eu falei, Barroso, tem incentivado, o presidente do CNJ e do Supremo, tem incentivado muito a inteligência artificial. Em todas as falas deles atualmente, ele incentiva. Até porque, desde o ano passado, eles se utilizam do Victor, que é uma inteligência artificial que facilita a vida dos ministros. Por quê? Porque, às vezes, um processo tem centenas e volumes de páginas, de documentos, de coisas assim gigantescas. Aqui mesmo no nosso tribunal, a gente tem processo de 6.000, 7.000 folhas. Ora, a inteligência artificial, ela pode, com base, jogando a base desses processos, a base desse calhamaço, ler o que interessa para eu poder julgar aquilo. Jogando determinados conceitos, jogando determinadas páginas, jogando lá qualquer informação que seja benéfica ao julgamento. E isso, em segundos, ela diz, olha, está aqui tantos, que foi dito aqui na página tal, e aí vai facilitando o julgador. Então, a inteligência artificial, ela veio para aumentar a eficiência e a precisão das decisões. Essa inteligência artificial, que funciona hoje no Supremo Tribunal Federal, ela pode redefinir o fluxo de trabalho no judiciário, liberando tempo e recursos humanos para tarefas que exigem um nível mais elevado de discernimento jurídico. Ou seja, a inteligência, ela vem para facilitar a vida de todos nós. E isso já funciona em quase todos os países desenvolvidos. E, logicamente, que o Brasil, doutor Ademir, não pode ficar fora disso. As implicações dessa interação vão além da eficiência operacional. Elas tocam questões fundamentais. Ou seja, a nossa preocupação com a inteligência vai além
da operacionalidade que ela nos traz. Porque quando ela chega no nosso contato, a gente tem que ter várias preocupações. Por isso que eu defendo e venho defendendo em algumas ocasiões que eu tenho falado que há uma necessidade no Brasil de se criar uma governança da inteligência artificial, a tal da regulamentação. Aí muita gente diz, não, mas quer caçar o desenvolvimento, quer caçar a evolução do Instituto da Inteligência Artificial? Absolutamente. O que nós queremos é preservar pontos cruciais da civilização, tais como a privacidade das pessoas, manter a ética e precisão dessas decisões de julgados. Porque imagine, se eu colocar lá um determinado conflito, uma situação fática, e ela decidir o que vai ser, tá? Só com aquilo não será, digamos, um resultado humano da decisão. Por quê? Porque falta o feeling do juiz humano. E essa preocupação em ter que criar uma governança da inteligência, ela é uma preocupação que tem que seguir o seu curso normal para evitar disparidades. A agilidade dessa inteligência, que deve ser uma agilidade sustentável, ela pode se basear em dois pilares importantíssimos. A análise massiva de dados, como eu já falei, aquela quantidade de volumes de processo, e a automatização de rotinas e processos. Ora, a coisa mais simples do mundo hoje é você criar uma inteligência artificial que possa agilizar despachos apenas ordinatórios, que nós perdíamos um tempo imenso. Inclusive o doutor Lobo sabe que a gente é da época do papel, né, doutor Lobo? O tempo que a gente passava redigindo aqueles despachos ordinatórios e assinando. Hoje, com a inteligência, você não precisa mais perder tempo com isso. Você coloca a informação que você quer e sai vários despachos. Inclusive, você pode fazer até isso de forma massificada. E isso é bem-vindo. Quando eu falo em governança da inteligência artificial, é que esse avanço tecnológico, e repetindo, sem ser chato, né, na questão, tem que se alinhar a princípios éticos e legais fundamentais do próprio direito. E o que seria isso? É que a gente não pode fugir, por absolutamente, que a inteligência artificial crie uma estrutura jurídica diferente do que a gente já tem, com os códigos, com as edificações legais, com os normativos, com as nossas instruções normativas. Não pode haver uma saída disso, porque senão a gente perde o que é de mais importante na nossa legislação, que é o devido processo legal. Então tem que seguir um procedimento legal que já está previsto nos nossos códigos. Não pode haver uma realimentação de se definir algo novo fora dos parâmetros legais. Pode até pensar que eu estou sendo um pouco conservador, mas é porque se a gente deixar que a coisa flua ao bel prazer de quem está alimentando, a gente vai ter problemas sérios ao final das decisões. E, para isso, é preciso que leve-se em consideração de que a mera aplicação de dados e lógica, ela não envolve considerações humanas. Como, vou dar um exemplo, compaixão ou a moralidade. A IA, ela não está equipada para fornecer isso, o feeling humano, porque ela é alimentada pelo próprio homem. Uma interpretação rígida e literal das leis pode limitar
a necessária flexibilidade na aplicação da lei. O que seria isso? Só jogar dados para captar pela inteligência, na massividade desses dados, não também resolve. Por quê? Porque tem que existir o juiz homem, humano, para julgar de acordo com a convicção jurídica dele, de acordo com a ideologia dele, de acordo com o que ele trouxe dentro dele em toda a formação jurídica, e isso não tem como você jogar dentro do aspecto da inteligência para captar e proferir decisões judiciais. Então, é preciso ter muito cuidado com o que nós estamos construindo. Podemos estar construindo, doutor Ademir, um verdadeiro monstro. E isso não é possível dentro de uma sociedade que o homem é a centralidade de tudo. Eu agradeço a atenção e muito obrigado. Aqui. Bom. Funcionando. Acho que a gente poderia ficar aqui até meia-noite discutindo esses pontos. O senhor trouxe aqui um apanhado muito completo e que, na verdade, foi direto a alguns pontos que são fundamentais para, eu diria que assim, o futuro do uso da IA no judiciário passa pela regulação e passa pelas questões éticas. Porque e não só das instituições, mas das pessoas, a postura ética pessoal, a sociedade precisa ser preparada para usar IA, precisa ser uma sociedade mais íntegra, porque eu estava conversando poucos dias atrás com um desembargador que exonerou a sua assessora de confiança, que tinha mais de 12 anos. E ele exonerou porque ela tinha determinadas atribuições dentro do gabinete que não era de redigir, porque ela era muito ruim. E de um dia para a noite ela mudou completamente, passou a desenvolver as melhores peças. E só teve um detalhe, ela não foi honesta. Se ela tivesse dito que usou a IA generativa, usou o ChatGPT no caso, ele não teria tido nenhum problema, porque ele ia incentivar, porque ele é um ativista de tecnologia, mas ela omitiu. E aí ele exonerou. Então a sociedade não tem problema nenhum, presidente, a tecnologia não vai fazer nada por nós. A tecnologia é uma ferramenta para nos apoiar. Eu gostei da analogia utilizada por um advogado semana passada no Xtech Legal, que é aquele programa que a gente tem com a Singularity. Ele usou a analogia da IA com uma calculadora. Ele disse, é a nossa calculadora. A gente sabe fazer conta, mas usando a calculadora é mais rápido, fica mais fácil, a gente sabe fazer. A gente começa a ficar... Eu conheço um profissional também de um determinado tribunal, e não dá para falar quem, porque hoje as pessoas podem ser punidas por isso, mas ele é magistrado. Ele explica, eu não trabalho mais sem ChatGPT, eu faço outra coisa, mas a elaboração de documentos e peças eu não faço mais sem. Ele já não sabe mais fazer conta. Agora, nesse momento, ele não disse, eu não tenho mais confiança em fazer sem, não tenho mais tempo para perder, para ficar lá elaborando como eu fazia, porque a pressão por resultados é grande, as metas do CNJ crescem, a gente tem volume gigantesco, eu prefiro fazer outras atividades e quando a ferramenta está disponível, eu trabalho. E aí, desembargador Eduardo, o senhor que tem, além de ser vice-presidente, lidera a área de tecnologia, né? É responsável pelo comitê. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu vou repassar. Na verdade, eu passei aqui o desafio para o ChatGPT. Eu disse que eu estava moderando um painel com 2 desembargadores, presidente e vice do TRT do Rio Grande do Norte, e pedi sugestões de perguntas. E aí a primeira que ele me disse é: quais são os principais desafios que o Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Norte enfrenta atualmente para a implementação de tecnologias como inteligência artificial? Pode ser essa? Primeiro, boa noite a todas e a todos.
Não sei se estão me ouvindo bem. Só aproxima. Eu acho que já está um pouco cansado, né, de inteiro aqui. Mas a pergunta, quais são os desafios que nós estamos enfrentando? Um desafio nós não temos, porque desde que o presidente aqui presente assumia conosco na qualidade de vice-presidente, foi e é missão da nossa governança termos um avanço na tecnologia de ponta. Eu digo que ninguém pode conjugar o futuro sem chegar ao futuro. Daí, com isso, eu quero dizer que a discussão de inteligência artificial, ela não é de agora, ela é de antanho. Há quem diga que já em 1856, um cientista já mais ou menos falava na inteligência artificial. Ultrapassando os anos, nós chegaríamos em 1943, na Segunda Grande Guerra Mundial, quando um cientista americano, eram dois, não me lembro agora propriamente o nome, era McCauley e Pitts. Eles escrevem um tema que seria a utilização da inteligência neural em complexo matemático, imitando a mente humana. Isso nós estamos falando em 80 anos atrás, né? Exatamente há 80 anos atrás. Então, isso não é nenhuma novidade. Entrementes, a inteligência artificial, como todas as tecnologias, Ademir, ela vem ano a ano se tendo maiores investimentos, se tendo maiores discussões e se chegando a este momento que eu chamo de crucial. Não estou fugindo da pergunta, não, mas a resposta também de cunho genérico vai chegar na sua pergunta. Eu diria que a justiça brasileira, o momento da justiça brasileira, ou ela vai utilizar-se da inteligência artificial, ou nós vamos ficar para trás. Nós não vamos poder dar vazão ao número de demandas. Hoje, para os senhores terem uma ideia, nós temos mais de 90 milhões de processos. É o país que mais litiga no planeta. O presidente tem esses dados, aqui é o presidente do Colégio Precol. Então, ou nós nos utilizamos desta ferramenta, que a princípio não me causa nenhum temor, apenas como bem dito pelo nosso presidente, por todos que nos sucederam na discussão aqui, temos que ter, sim, um marco regulatório, como em tudo, não é? Nós hoje vivemos numa sociedade que a solidariedade deixou de existir, numa maior parte dela, onde as pessoas só pensam individualmente, e tudo isso tem que haver, sim, uma regulação para que os dados pessoais, a privacidade das pessoas, a dignidade do ser humano e o acesso à justiça, e a gente tem que voltar para a nossa seara, que é quanto à justiça, que nós estamos a nos debater aqui, ela tem que ser oportunizada a todos. Não adianta você elitizar a inteligência artificial, porque aí você está descumprindo o princípio básico, que todos têm direito ao acesso ao judiciário e à justiça. No nosso tribunal, uma dificuldade que nós encontramos é orçamentária, porque eu digo que os tribunais nossos, e em boa hora o presidente do STF enfrenta de cara realmente a condição da IA, ele é um dos entusiastas, pelo menos nas entrevistas nós temos visto isso, é dotar os tribunais, dotar a justiça de orçamento próprio para fomentar a inteligência artificial como uma coisa que sem ela nós não vamos mais a lugar nenhum. Eu vou dar um exemplo básico aqui. O presidente no nosso tribunal é o responsável pelo recurso de admissibilidade de revista. Ora, o STF já está a fazer os recursos extraordinários que chegam no STF, os temas repetitivos, né, de temas gerais, o Vitor ou o Victor, ele já dá conta. Por que ele dá conta?
Ao passo que um servidor, o mais preparado que ele o seja, ele fará essa tarefa em 45 minutos, o Vitor a faz em, no máximo, 5 minutos. E isso modifica o quê? Em nada, porque isso vai ser observado pelo ministro, saber se aquilo está correto, se aquele tema é ou não é de repercussão geral. Porque não me assusta a inteligência artificial, pelo menos até hoje, né? O doutor Arides colocou aí, né, esses avanços das ficções científicas, não sei, mas eu imagino que isso não vai acontecer nunca. Porque sempre terá que haver o ser humano ao julgar o sentimento da pessoa. Nos dados atuais, você pode me corrigir, né? Você é expert na área, eu também são, eu sou o menos, possivelmente, aqui. Não existe capacidade nenhuma, por mais dados que seja fornecido, por mais camadas de inteligência que se conceba, para que ele interprete a hermenêutica das coisas. Nunca vai haver interpretação de cunho hermenêutico por parte do IA. Então, eu não tenho nenhuma preocupação. Talvez a colocação da máquina de somar, dividir, né, a maquininha calculadora, seja até razoável. Não é? Ela é muito, digamos, prática, mas é mais ou menos isso. Nós não temos que temer. Nós temos que regular. O Brasil, que a gente tanto tem mania de falar também, né? A gente mesmo fala muito mal do nosso país, né? É o primeiro na América Latina que o Senado Federal, através do seu presidente, o senador Rodrigo Pacheco, ele é autor, né? Está aí para ser votado. Era para ter ido a votação agora em abril. A regulação das IA, né? Que ela tem uma tripartite, que ela não seja tão agressiva, que ela não seja tão incisiva, que ela tenha, inclusive, elementos de Estado que a coordenem, porque não pode ser uma terra de ninguém. Na verdade, nós temos que ter esse zelo e esse cuidado de cunho ético e de cunho responsável. No mais, é dizer que eu acho que estamos no caminho certo, o Judiciário vai ter que implementar isso, e com rapidez, tá certo? O CNJ recebeu recentemente, não sei se vocês vão conhecer dois, um advogado entrou dizendo que estava havendo julgamento pelo CHAP, né? Isso não existe. Isso não existe, não há essa comprovação. O que existe são, em matéria de cunho ordinário, em matéria de pesquisas, né? Em matéria de cunho já remansoso, você fazer. É quando eu digo no tocante ao recurso de revista. Ora, existem recursos de revistas repetitivos, da mesma matéria, com o mesmo teor. Por que não um Vitor, no nosso tribunal, e aí ao verificar isso, já faça o seguimento ou não daquela matéria que ela é remansosa. Muitas vezes a parte entra com aquele recurso de revista, sabedora de que não vai lograr êxito, para que entre com aí, né, com agravo de instrumento, que ele sabe que sobe de qualquer maneira. Nessa hora é a utilidade da inteligência artificial. Então, para encerrar, é dizer que eu sou adepto, sou favorável e vou me comprometer a cada dia estudar mais, porque eu acho que é um caminho sem volta. Muito obrigado a todos. Muito bom, desembargador Eduardo. Na verdade, o ChatGPT me deu mais umas 9 perguntas aqui, mas eu acho que o pessoal está querendo tomar um drink, curtir o happy hour, mas antes disso... Doutor Ademir, como eu falei no filme, o nome do filme é Intruso e está no Prime Video, tá? O filme é do ano passado. O clone se apaixona pela mulher. Presidente, semana passada a gente teve um dos professores lá da Singularity, que é o Gary Bowles, é a maior autoridade no mundo hoje quando fala em futuro do trabalho. Ele trouxe algumas reflexões, ele concluiu a palestra dele sobre o futuro do trabalho, trazendo uma recomendação para que as pessoas
invistam em se desenvolver naquilo que é característica própria do ser humano, naquilo que minimiza o risco de ser substituído, que é empatia, que é adaptabilidade, capacidade de adaptação. O ser humano ele é muito ágil nisso, ele se adapta rápido. A capacidade de resolução de problemas e a criatividade, principalmente o brasileiro. O brasileiro é muito criativo. Então, essas características jamais serão adquiridas. O robô, embora ele esteja evoluindo, e já tem empresas hoje que estão ensinando o robô a ter empatia. Já tem empresas nos Estados Unidos treinando o robô a serem empáticos. Como vocês trouxeram essa questão da regulação, tem a preocupação com a ética, aí tem essa discussão, será que a regulação, até onde deve avançar no sentido de também não brecar a inovação? Tem que regular, mas tem que cuidar para não tolir a inovação. Eu queria que cada um de vocês encerrasse com um ponto forte. O que o senhor acha como o maior benefício da inteligência artificial hoje para o judiciário? Pode ser uma característica, um benefício. Para a justiça do trabalho, notadamente, né, mas para a justiça em geral, é a celeridade. Não existe, digamos, artefato tecnológico mais importante para a celeridade, não tem como. É como o doutor Eduardo frisou. Não tem como um assessor se deparar com a enormidade de processos que chegam no Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa estúpida, né? É muita coisa. E quando você analisa outros tribunais superiores, como o STJ, que é abarrotado de coisas, e você tendo a ferramenta na mão, você pode massificar os dados ali e resumir tudo numa coisa simples. E aí, a celeridade está aí. Eu acho que, além da celeridade, não vejo outra coisa assim tão mais importante. Eu acho que celeridade é fundamental. A gente está num universo de há muitos anos que fica nessa faixa de 30 milhões de anos de processos novos e capacidade de julgamento, tá? E a gente, ano a ano, vai mantendo esse patamar. E 81 milhões, a gente bateu o recorde ano passado, 81 milhões de processos no estoque, na fila para julgamento. Esse cenário só vai mudar com o uso da IA. Você pegou a palavra-chave agora, você tem o desafio de falar outra que não seja celeridade. Tem só um detalhe também, só para acrescentar um detalhe, doutor Ademir, é o seguinte, vocês terem uma ideia, antigamente no TST, um processo passava de 5 a 6 anos, recurso de vista. Hoje diminuiu para 2. Há 2 anos. Então a coisa está realmente evoluindo. Não, como já foi citado aqui a celeridade, uma outra coisa que a IA fará, com certeza, é nas próprias páginas, nos sites, ao usuário acessar, aquele cidadão mais simples, né, mais humilde, ele poder ter informações, inclusive comezinhas de direito do trabalho, o que é que ele tem direito no dia a dia, o que é que ele pode reivindicar na sua empresa, no seu sindicato, no seu local de trabalho. É uma das coisas que a IA poderá fazer, com certeza, e deverá acontecer dentro em breve, espero eu. Muito obrigado, desembargador Eduardo, desembargador presidente nacional do TRT. A gente com chave de que esse dia, trazendo reflexões da liderança, os desafios de vocês né, não é especialista em IA, mas tem que decidir uma organização que tem que implementar a IA. É um caminho sem volta. E as pessoas não serão substituídas por robôs, mas pessoas que usam a IA vão substituir aquelas que não usam. Então, não tem opção de usar ou não. Vamos fazer uso da inteligência artificial.